Professor, professora, eu sou o professor Hammurabi e estamos de volta dando continuidade ao estudo das disciplinas pedagógicas ao concurso do Magistério da Sociedade. Neste bloco, continuamos falando do currículo multidisciplinar e introduziremos o currículo pluridisciplinar. Ainda falando desses currículos, vamos voltar à base. Vamos falar do que é disciplina. Na tela. O conceito de disciplina ele refere-se à ordem conveniente ou a um funcionamento regular de algo ou de alguma coisa. Originariamente, ele significa submissão ou subordinação a um regulamento, a um regime, a um conjunto de normas superiores. Isso é o conceito básico de disciplina. Evoluindo nesse conceito, temos que a disciplina significa também matéria. Matéria, conhecimento, campo do saber determinado, que se destaca para fins de estudo acadêmico. Então, posso usar a palavra disciplina no sentido de matéria ou conteúdo curricular, tratada didaticamente com ênfase na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades intelectuais. Então, matéria e disciplina podem ser consideradas sinônimas. A disciplina é uma palavra muito presente em instituições como as Forças Armadas, como as fábricas, a igreja e instituições em geral que valorizam a rigidez e o comportamento padronizado de seus membros. O comportamento padronizado de seus membros. Esta padronização de comportamento, conforme a vontade de seu autor, é considerada disciplina sob uma visão tradicional. Sobre uma visão mais moderna, o conceito de disciplina muda sensivelmente, veremos quando estivermos estudando Paulo Freire ao longo do nosso curso. Muito bem. A utilização dessa mesma palavra, a palavra disciplina, para denominar os conteúdos escolares, refere-se tanto à necessidade de submeter-se à mesma ordem que controla o corpo dos estudantes, dos educandos, quanto ao tratamento didático que deve ser dado a cada matéria escolar. Então, quando falamos em disciplina, em sala de aula, falamos necessariamente de padronização, de comportamento dos educandos, conforme a matéria escolar que está sendo ministrada. Padronização de comportamento do aluno, conforme o conteúdo curricular a ser ministrado. Esse é o conceito prioritário, majoritário, na verdade, de disciplina nos tempos modernos. Muito bem. O modelo multidisciplinar, é esse, na verdade, o tema desta aula. Ele está presente na escola ainda hoje e majoritariamente. E ele ainda hoje, ele desconsidera as características e necessidades de desenvolvimento do ser humano. Isso ele simplesmente é trabalhado sem levar em conta que o mundo mudou e que as necessidades das pessoas no mundo de hoje é totalmente diferente. As necessidades, na verdade, são totalmente diferentes das necessidades do mundo antigamente. Então, num currículo multidisciplinar, os alunos recebem as informações incompletas e têm uma visão fragmentada e deformada do mundo a partir do momento que a sua visão ela é fragmentada, ela é de cortes, ela é de recortes do mundo, ela certamente será uma visão deformada. Você não pode olhar simplesmente para um pedaço da verdade e afirmar que viu a verdade e que tem a verdade como um todo, porque ninguém que contemple apenas um pedaço de uma verdade terá a verdade em suas mãos, tem apenas um pedaço dela. Então, essa visão fragmentada, ela é decorrente de um currículo multidisciplinar. Dando continuidade, temos na tela que para a maioria dos educadores, esta concepção curricular não assegura uma aprendizagem significativa. E você, como educador, sabe que isso é verdade. Pois não exige uma interlocução, pois não exige a experimentação, pois não exige também a utilização das estruturas mentais, principalmente as estruturas mentais superiores, para relacionar os estímulos recebidos, formando assim um grupo de conceitos claros
para formarmos um grupo de conceitos claros sobre uma determinada situação, temos que utilizar as estruturas mentais superiores relacionando os estímulos recebidos, juntamente com situações em concreto. O currículo multidisciplinar não proporciona este tipo de desenvolvimento. Dando continuidade ao nosso estudo, temos uma indagação, uma pergunta. Se o currículo multidisciplinar ele é tão ruim assim, não proporciona um preparo para o mundo moderno, certamente não vai conseguir proporcionar o desenvolvimento dos 3 principais objetivos do processo educacional. São eles o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mundo do trabalho, segundo preconiza o próprio artigo 2º da Lei 9394/96, a LDB. Então, por quê? Por que ainda trabalhamos o currículo de forma multidisciplinar? Eu tenho aqui algumas possíveis e plausíveis respostas na tela. As escolas, de um modo geral, trabalham com coordenação diária. Você que está na escola sabe disso. Numa tentativa de superar as deficiências do currículo multidisciplinar. É assim que a escola faz. Mas, na prática, o que vemos acontecer é a simples coordenação de matéria e não a coordenação diária. O que ocorre na prática, com as pseudo-coordenações diárias, que nada mais são do que meras coordenações de matéria, são meras reuniões de professores que lecionam o mesmo conteúdo em séries distintas. Isso aí, em sede de coordenação de matéria, que é o que é na prática, garante apenas a integração num sentido vertical das matérias ou das disciplinas, e não num sentido horizontal, que garantiria a quebra de paradigma de um currículo multidisciplinar para um currículo interdisciplinar. Mas esta quebra e essa garantia de integração horizontal, ela não existe com as coordenações de matéria, que na verdade são chamadas, na maioria dos casos, de coordenação diária. Então, essas reuniões garantem uma coordenação vertical, isso é, de uma série para outra, não superando assim o modelo multidisciplinar, não proporcionando assim a interdisciplinariedade. Para isso, teríamos que ter a integração horizontal e não a vertical. Dando continuidade nas razões e nos motivos que prendem a escola de hoje aos padrões e modelos antigos, temos uma falha. Uma falha ligada a nós, professores. É difícil admitir, mas nós, professores, somos os únicos profissionais que nunca saímos da escola. É verdade. Começamos nela e vamos terminar a vida nela. Veja na tela que um grande problema de transformação curricular é que a escola é hoje uma das instituições sociais mais resistentes à mudança. Nós, professores, que tanto falamos em mudança, somos os seres mais resistentes a ela. Alguns doutrinadores afirmam, e afirmam com razão, que em parte isso se deve, essa resistência da escola a mudar, se deve ao fato de serem os professores os únicos profissionais que nunca saem da escola. Nela, esses professores se formam, nós nos formamos como os demais profissionais, só que nela nós permanecemos enquanto nossos colegas saíram. Nós nela permanecemos atuando e repetindo os mesmos modelos dos nossos antigos professores, os mesmos padrões de comportamento, as mesmas práticas, enquanto os demais profissionais, os nossos colegas, que foram para o mercado de trabalho extra-acadêmico, eles deixaram a escola para atuar em outros segmentos. Eles se tornarão mais propensos às mudanças e às tendências do mundo moderno, muito mais propensos do que nós. Esse é um problema muito sério no que se refere à mudança de paradigma, para mudarmos de um currículo multidisciplinar para
para um inter ou para um trans. O maior problema somos nós. Nós não sabemos como fazer isso. E quando sabemos e percebemos que isso vai dar um trabalho danado, nós logo largamos. Não, quero não. Isso vai dar muito trabalho, a gente vai ter que se reunir muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar final de semana, trabalhar parte das férias. Não, deixa do jeito que está. É assim que o povo diz, e não é assim que deve ser. Então, o currículo multidisciplinar, de fato, não atende às demandas do mundo moderno. Está aí, é exercido pela maioria das instituições de ensino, por comodismo, por prisão de seus gerentes, seus administradores e seus membros a modelos ou paradigmas antigos. Precisamos mudar de paradigma, precisamos evoluir. E em falando de mudança de paradigma na tela. Veja, eu tenho ali, por exemplo, um livro. Antigamente você só estudava e só lia pelo seu livro. Hoje, atrás do livro, veja, temos um notebook. Hoje você pode estudar e ler os mesmos textos que você tinha numa biblioteca inteira de livros apenas na tela do seu computador. Isso implica uma mudança de paradigma. Sair do livro para o computador. Sair do currículo multidisciplinar para o pluri, para o inter e para o trans. Vejamos agora o que implica essa mudança de paradigma e por que ela tem que ocorrer. Veja bem, na tela, que quanto mais se acelera a produção do saber humano, mais se faz necessário garantir que não se perca a visão de todo, a visão de integralidade dos conhecimentos. Em 1998, vale a pena a gente frisar aqui, o acervo de conhecimento da humanidade dobrava-se a cada 4 anos. Havendo naquela época uma previsão que ele dobraria a cada 2 anos a partir do ano 2000. Essa estatística estava certa. E hoje, a gente consegue o dobro de conhecimento acumulado a cada 1 ano e 8 meses em média. Você acha que o currículo multidisciplinar vai assegurar uma atualização e uma manutenção e um melhor gerenciamento do conhecimento num mundo onde o conhecimento dobra a cada 1 ano e 8 meses? Sem dúvida, o currículo multidisciplinar é coisa do passado. E quem trabalha com ele é um dinossauro pré-histórico. Muito bem. A dificuldade da sociedade, acompanha comigo a leitura, e dos profissionais da educação em admitir a possibilidade de um modelo curricular, prende-se à questão dos paradigmas, modelos e estruturas mentais que nos imobilizam, condicionando nossa maneira de ver as coisas. Tanto é assim que as grandes mudanças no mundo, ou em determinadas disciplinas, ou matérias, ou ciências, elas costumam acontecer a partir de pessoas que atuam em outra ciência, em outra disciplina, em outra área do conhecimento, estando, portanto, de fora da questão do paradigma interno daquela ciência. Se você olhar, por exemplo, para a educação, um dos maiores revolucionários do processo educacional do mundo era Piaget, Jean Piaget. E ele não era, nos primórdios do seu trabalho, um educador, ele era um biólogo. E ele olhou para a educação com o olhar de um biólogo. Ele não estava preso aos paradigmas dos educadores. Paulo Freire, no Brasil e no mundo, causa um processo de revolução dentro da educação, cria novos métodos de alfabetização e ganha espaço e respeito em meio a todos os educadores no mundo. Mas antes de ser um educador, Paulo Freire era advogado, bacharel em Direito e advogado. E se não a falar aqui também, óbvio, merece destaque, muito destaque nesse panteão, a figura de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, político, senador, ex-vice-governador pelo estado do Rio de Janeiro, um grande educador. Darcy Ribeiro era antropólogo. Então, essas pessoas quebraram paradigmas dentro da educação, mas nenhuma delas começa na educação como educadores. Começam como profissionais de outras áreas, não estando presos aos paradigmas da educação. Por isso eles vão lá e fazem simplesmente
eles fazem e mudam as concepções. No nosso próximo bloco, vamos falar especificamente da pluridisciplinariedade e introduziremos o tema interdisciplinariedade. Até breve. Nós do HM Concursos esperamos que você tenha aproveitado ao máximo essa aula. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Teremos o maior prazer em ajudá-lo, pois o nosso objetivo é a sua aprovação. Até a próxima aula e boa sorte!